Oi, Book de Mãe no ar, gente. Vamos para os 2 últimos recursos nobres de educação. E eu estou transmitindo aqui também ao vivo pelo Facebook, né? E aí mudou todas as configurações aqui, mas vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai falar sobre liberdade para expressar emoções e educação emocional. 2 recursos a mais para nos ajudar na educação dos nossos filhos, das nossas crianças, quem é professor, tá? Vamos só recapitular quais são as outras que a gente aprendeu nos outros audiobook. A primeira foi diálogo. A segunda foi confiar na competência da criança. Gente, deixa eu só dar um exemplo aqui do confiar na competência. Hoje eu estava chegando aqui no meu escritório, fui colocar água nas plantas e deixei cair água pela sala, né? Eu vim trazendo várias coisas na mão. O que a gente faria se fosse uma criança deixando a água cair no meio da sala? Qualquer um pode deixar uma água cair no meio da sala, gente. Qualquer um. Então, quando a gente for pensar em criticar, em julgar, em brigar por alguma coisa que a gente acha que não foi certo, vamos também nos colocar em perspectiva. A gente adulto, maduro, consciente, também deixa a água cair no chão. Percebam? É nisso que a gente está falando. Mas com uma criança, às vezes a gente não lida dessa forma. E ela tem muito menos recursos que nós. Ela pode inundar a sala, que ainda assim estaria mais coerente com o perfil dela, com a maturidade dela do que a nossa. Tá? Terceiro, fazer acordos. Lembrando que os acordos são acordos feitos entre ambos. Não é a gente falar como é para fazer e a criança aceitar. Isso não é acordo. Isso é uma imposição. Então, normalmente os acordos são com crianças um pouco maiores, né? As crianças menores, elas não têm capacidade cognitiva para nos entender, né? Para estabelecer um acordo assim tão consciente e coerente, tá? Quarto, marcar o tempo. Lembram do marcar o tempo? Também com crianças um pouquinho maiorzinhas, mas com as menores também dá de fazer, né? Com despertador, adequando e não se preocupando com a frustração, hein, gente? Isso não impede que a criança fique triste, frustrada e gritando, mas impede que ela não entenda a situação. Ela até entende, mas ela continua triste, ok? Negociar, né? Poder de negociação com as crianças um pouco maiores. Dizer mais sim do que não. Se pergunte por que não. Por que não dá de fazer? Será que aquele não é sim? Dar opções positivas. O humor. As metáforas. As historinhas, né? Para entender. O rapport, que é a conexão, um outro recurso. Reciprocidade, né? Não peça e nem faça nada ou algo que você também não consiga fazer, né? Interação, interagir, estímulo à concentração, então cuidar para não atrapalhar a criança. Vínculo, busca de informação para entender a fase do seu filho, para saber se aquilo é natural mesmo, né, que ele está passando. Tempo junto, a quantidade de tempo também é importante, não esqueçam disso. Exploração conjunta, fazer a visita guiada a coisas perigosas, curiosas que a criança quer aprender. Entender a demanda por trás do comportamento e não simplesmente cessar o comportamento. E agora a gente vai para os 2 últimos recursos, ok? Liberdade para expressar emoções. O que a Isa Minatel nesse livro traz sobre isso? As emoções existem por uma razão e são todas úteis e necessárias aos seres humanos. Portanto, não existem emoções negativas. Até mesmo a raiva, a tristeza, o medo existem para nos sinalizar que algo em nossa vida precisa de um olhar cuidadoso e talvez uma ação especial. É por isso que a criança pode sentir todas as emoções. Dizer para a criança que é feio ou que é errado sentir raiva,
que macho não sente medo ou que homem não chora, entre tantas outras formas de inibir o sentir, confunde a criança a respeito das próprias emoções e as torna ignorantes emocionais. Em casos de raiva, mesmo quando as crianças dizem que nos odeiam ou que não gostam de nós, é importante deixar sair o que tiver que sair. E não adianta conversar com a criança na hora que ela está tomada pela raiva, isso não será produtivo. Como aprendi com uma grande amiga, a Elisama Santos, não é possível ensinar a nadar alguém que está se afogando. Quem está se afogando deve ser salvo e depois, com calma, ensinado a nadar. Portanto, depois que a raiva passar, é hora de lançar mão do recurso seguinte, a educação emocional. A Isa, ela fala bastante sobre a questão da raiva aqui, vocês devem perceber, né, um pouquinho mais. Mas tudo pode ser relacionado com a tristeza também. Então, assim, não adianta a gente querer ensinar alguém que tá muito triste, né? Alguém que tá ali sentindo algo muito forte, né? Quando a gente estiver bem, quando a gente estiver sereno, quando a gente estiver pleno, essa é a hora da educação entrar. Essa é a hora dos recursos entrar. Até então é acolhimento, acolhimento, acolhimento. Tudo que a gente quer quando a gente está com raiva ou muito triste, às vezes é um colo, uma presença, um abraço, um olhar, não é mesmo? Com criança também é assim. Vamos para o último recurso? Educação emocional. Depois que a raiva passar, é hora de conversar com a criança sobre a total liberdade que ela tem de sentir. O que ela sentiu e a total conexão que tem o agir e as suas consequências. Por exemplo, filho, isso que fez você ficar assim foi a raiva. Eu entendo, também sinto raiva em situações assim. Você falou uma coisa para mim enquanto estava com raiva que me deixou muito triste. Você disse que não gostava de mim. Eu vou ficar melhor se você me pedir desculpas por isso. Dependendo da idade da criança, você pode aproveitar para dizer: na hora da raiva, sentimos vontade de falar ou fazer coisas das quais podemos nos arrepender depois que a raiva passar. Que tudo o que falamos ou fizermos trará consequências e que, portanto, é sempre bom esperar a raiva passar antes de falar ou fazer as coisas. Que podemos sair um pouco de perto da pessoa de quem estamos com raiva, que podemos tomar um copo de água, que podemos respirar bem fundo várias vezes. Dessa forma, você oferece recursos à criança para que ela consiga controlar a raiva e voltar a um estado saudável para conversar. Também pode ser importante orientar sobre o controle do medo e da tristeza. Tal controle das emoções é de extrema importância, já que raiva em excesso pode se transformar em ansiedade. Medo em excesso pode se transformar em pânico e tristeza em excesso pode se transformar em depressão. Essas mensagens todas ficam ainda melhores se forem transformadas em histórias e metáforas para passá-las às crianças. Sobre essa questão do pedir desculpas, né? Aqui que ela traz no livro, cuida para não ir para aquele extremo, né, de obrigar alguém a pedir desculpas, né, porque daí você surte o efeito oposto, aquilo não é de dentro, né, não é do interior da gente, né. Então, esses momentos que acontecem com as crianças e com a gente, vamos lá, quem tá aí sabe lidar com as suas próprias emoções? Quem aí sabe respirar para a raiva passar e depois agir? Não é uma tarefa simples nem fácil se a gente não teve essa educação emocional lá da infância. Ou se a gente não teve modelos desse pra gente seguir. E é por isso que eu tô aqui. E é por isso que você tá aqui. Obrigada por se permitir evoluir um pouquinho mais nesse processo de ser pai, de ser mãe. Um pouquinho todo dia. Não precisamos revolucionar, né? Precisamos nos acolher com o tempo que a gente tem. Olha só, a gente vai para o capítulo 9, a gente já está acabando, tá? A gente tem poucas páginas aí. E o próximo capítulo a gente vai falar sobre como obter resultados com as crianças de cada temperamento.
como obter resultados com as crianças de cada temperamento. E a Isa, né, ela é formada em programação neurolinguística também, eu também sou, então adoro, porque são técnicas, gente, maravilhosas, estudos maravilhosos que ajudam a gente a reprogramar o nosso cérebro, né, que foi programado desde a infância. Vamos comigo? Então eu te espero no nosso próximo book de mãe. Curte esse vídeo, compartilha se você tá gostando, me conta, tá? Pra gente continuar essa caminhada, tá? Se você quer receber esses links dos audiobooks para ficar mais fácil de você lembrar, de ouvir um pouquinho todo dia, se inscreve no Mãe Terapia, que é meu grupo de mães. Ali eu só coloco os links dos nossos audiobooks e informações relevantes, encontros que eu quero ter com as mães. É uma terapia mesmo. É pra gente seguir com pessoas, se conectar com mães que pensam de uma maneira mais consciente, né? Se a gente se conecta